Fala pessoal, então eu vou ensinar agora como que eu fiz esse dashboard aqui. Como eu comentei, eu estou fazendo um curso, na verdade eu estou bem no começo, mas já consigo fazer umas visualizações bem bacanas. Eu vou mostrar aqui como que eu fiz esse daqui, então a fonte de dados que eu utilizei é o Sidra. Então a primeira coisa foi baixar os dados e colocar eles nesse formato aqui, então cada variável numa coluna. E aqui eu selecionei alguns cultivos. Aqui era plantada, certo? Você pode selecionar o que você quiser aí, a cultura que você quiser, se você estiver vendo alguma coisa de agricultura. O histórico que você quer ver e o nível de detalhe. Nesse caso, eu selecionei município e tratei isso depois. Nesse caso aqui também a gente tem 155 mil valores e conseguimos fazer o download imediato de até 200 mil. Então a gente consegue baixar tudo. Vou baixar aqui em CSV e eu vou colocar o nome de tabela 123 aqui para esse fim de exemplo, ok? Agora tem que aguardar um pouquinho, ele vai baixar a tabela e já vamos fazer alguns tratamentos. Bom, baixando aqui o arquivo, como eu estou mais habituado com o Excel, como eu disse, eu estou fazendo o curso, mas ainda não estou no nível tão avançado, eu vou fazer as modificações por aqui para facilitar e dar mais agilidade também para o vídeo não ficar tão comprido. Então, indo para o fim da tabela, a gente tem algumas notas, vou excluir elas aqui, excluir a linha inteira, excluir essas duas linhas aqui de cima também, e aqui vai ser a nossa coluna de área plantada, em hectares. Primeira coisa, a gente vê que aqui a gente tem vários tracinhos, então a gente pode substituir esses tracinhos por zero, ou por nada, né? Mas no caso zero aqui. E a gente tem uma coluna de município. Vamos criar aqui uma coluna nova e chamar de somente município. Chamar de município também, na verdade, o mesmo nome, mas vamos tirar essa sigla. Então, vou colocar à esquerda aqui, contar o número de caracteres da própria coluna e tirar 5 elementos, porque a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 e 5 contando com um espaço aqui. Então a gente vai ter somente o nome do município. Aqui a gente vai até o fim, colando valores. E agora uma nova coluna com a UF. Então agora com a direita daqui. E eu quero somente os 4 últimos valores. Copio e colo valores. E vou substituir o primeiro parênteses por nada. E a mesma coisa com o segundo parêntese. Isso tudo a gente consegue fazer também no Power BI, mas como eu disse, é muito mais fácil aqui para mim no Excel, então é mais rápido e para quem está acostumado também aí vai entender melhor. Vamos criar uma coluna nova aqui também de município-UF, em que a gente vai ter aqui esse valor com um texto no meio e o município e a unidade federal. Arrasta para baixo, copia valores, vou excluir essa coluna aqui e pronto. Agora eu vou salvar esse arquivo aqui, aqui do jeito que está, e vamos colocar ele no Power BI. Bom, agora com o Power BI, sem nenhum dado, sem nenhum gráfico aqui, nós temos algumas opções também. Podemos aqui mudar o tamanho da página, mudar as dimensões. Vamos já obter os nossos dados aqui, fazer a importação do arquivo. Então, texto CSV. Ele vai abrir aqui para a gente pré-visualizar o arquivo. Vamos já carregar diretamente e ver como fica. Ele vai carregar aqui. Acredito que esses erros não vão afetar muito. Vamos aqui, clicando em cada uma dessas colunas, ele vai trazer ou como tabela. Nesse caso, a coluna de ano está com valores, então ele vai somar. Tá vendo esse símbolo aqui? Quer dizer que ele está considerando como uma somatória. No caso, a área plantada, mesma coisa. Se a gente clicar aqui e eu clicar
nessa segmentação, ele me traz como filtro. E eu posso mudar aqui se ele está como lista suspensa, se ele está como lista. E aqui eu filtro o ano que eu quiser. Ok? Então, vou deixar aqui como suspenso. A área plantada está aqui. Eu vou adicionar como eixo o ano. Então, já me traz aqui os anos. Vou adicionar mais alguns filtros aqui de estado e de cultivos. Então os cultivos vão aparecer aqui para mim como uma tabelinha, mas vamos colocar eles aqui como suspenso. Vou mudar o nome aqui para cultura. Então, vou fazer aqui rapidamente também, pessoal. O outro arquivo vai estar disponível para download aí, que ele está mais bem formatado, mais bonitinho e com mais dados. Ok? Mas para o vídeo também não ficar muito extenso, vamos fazer aqui rapidamente essa visualização. Então a gente tem aqui já algumas culturas. Soja, a gente consegue ver aqui 33 milhões de hectares, realmente ele bate com o valor. E vamos mudar aqui o formato numérico dos dados. Então, vindo aqui em área plantada, eu aplico essa vírgula, separador de milhares, e vou colocar os rótulos aqui em cima. Então, aqui nesse pincel de formato gráfico, colocando os rótulos, então 34 milhões na soja. Tirando o filtro, ele está somando de todas as culturas que estão na base. Vamos deixar de soja aqui. Vamos então colocar uma cor diferente aqui nesse gráfico. Primeira coisa aqui, vamos em cores de dados. Eu posso colocar a cor que eu quiser, mas quero colocar de acordo com a expressão. Então, nesse caso, eu venho aqui no cantinho e vou colocar uma formatação condicional. Soma de área plantada. Se eu colocar dessa forma aqui, ele vai me trazer o menor valor em vermelho e o maior em azul. Então ele fica com essa escala. Posso personalizar as cores também. E aqui eu posso mudar o título, colocar ele em preto, mudar a fonte dele. E também os eixos, os rótulos, posso mudar qualquer tipo de coisa que tiver ali no gráfico. Então a gente consegue customizar bem aqui no Power BI. Para automatização de relatório, PowerPoint, esse tipo de coisa é fantástico, é muito bom. Então, vamos agora para um outro tipo de gráfico. Vamos colocar o de mapa de árvore. E vamos plotar aqui em cima os estados, somando as áreas. Nesse caso, como eu não tenho nenhum ano selecionado, ele vai somar a área de todos os anos. Só que, em compensação, se eu filtrar um ano aqui, esse gráfico ele vai me trazer somente o ano que está filtrado. Primeira coisa, vamos colocar os rótulos aqui. Com os rótulos a gente consegue ver que ele está somando a área plantada para todos os anos. Só que a gente quer só de 2017. Então, no caso, filtrando aqui, a gente consegue ver qual parte de cada estado é 2017. Só que essa visualização não é a mais ideal, né? A gente quer ver 2017 aqui por inteiro para ver a distribuição. Só que aí esse filtro vai interagir com o gráfico de baixo. E para mudar isso, a gente tem que mudar as interações. Então, a gente vem em formato aqui em cima, editar interações. E esse filtro de ano, ele não pode interagir, não pode ter nenhuma interação com esse gráfico. E aí sim vai funcionar. A gente vai conseguir olhar aqui Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, para cada um deles. E a gente consegue mudar também o modo com que isso é visualizado. A gente pode fazer somente o realce aqui da área. Então, de 2017, essa é a porção correspondente ao Mato Grosso. E
a gente consegue ir fazendo esses filtros aqui somente pelo realce do gráfico, ou filtro total. E aí ele vai mudar o gráfico totalmente. Então, através desses ícones de interação. Então, primeiro você clica em cima do gráfico e decide como que você quer que ele interaja com o resto. Certo? E vamos agora colocar aqui no mapa. A gente seleciona o mapa aqui para colocar os estados e as cidades plotados aqui. Primeira coisa, vamos colocar os estados. Vamos colocar nesse mapa aqui o Coroplético. E ele vai localizar para mim os estados. Aqui está como legenda, a gente tem que colocar como localização. Ele encontrou alguns aqui fora do Brasil. E, na verdade, isso é um problema. Ou a gente pode colocar aqui na base, colocar a coluna, concatenar o F com Brasil, ou podemos fazer isso também aqui na edição de consultas. Vamos fazer isso aqui rapidamente, editando aqui. Então eu vou criar uma coluna nova, adicionar a coluna, que vai ser, eu vou chamar ela de UFBR, que vai ser nada mais nada menos que o F com um texto de BR. Criou aqui, vou colocar como somente texto, fechar e aplicar. E aí a gente vai trocar aqui essa UF por, opa, sumiu aqui o mapa, por UFBR. Agora sim temos todos os estados aqui plotados. Vamos colorir ele agora de acordo com a medida. Cores dos dados aqui, mesma coisa, a gente vem aqui na formatação condicional e coloca, aqui no caso ele está contagem de UF, mas na verdade a gente quer a soma da área plantada. Ele vai me somar, aqui no caso está com uma cor meio feinha, então vamos colocar aqui ao invés dessa cor, a gente coloca essa mais fraca e essa mais escura, para ficar mais fácil de visualizar. E aqui a gente vai fazer uma hierarquia. E como funciona isso? A gente tem a coluna de município e UF e coloca ela embaixo da UFBR aqui. Assim, quando a gente selecionar um estado específico, aqui vamos colocar, por exemplo, o Mato Grosso. A gente vai ter que descer um nível aqui para ir para o próximo nível da hierarquia. E aí sim ele vai puxar para mim os municípios na visualização. Vai colocar aqui cada um deles de acordo com a medida que está ali, que é a área plantada. Certo? Eu vou chegar um pouquinho mais para cá, esses gráficos, para que a gente consiga colocar o outro. E o nosso outro gráfico aqui era também de município, né, com a soma da área plantada. Então, basicamente, todos os gráficos que estão aqui estão recriados aqui de alguma forma. É lógico que teve uma melhoria estética, né, em cada um deles, mas basicamente todos os conceitos que foram usados ali estão aqui para a gente conseguir montar essa visualização e deixar ela bem bonita e interativa. Então a gente consegue ver em cada um desses municípios aqui, por exemplo, Sorriso, consigo ver o histórico aqui. Se eu quiser que ele interaja, que esse gráfico aqui interaja filtrando, somente devo clicar aqui em filtrar, editei a interação dele, e agora cada um deles aqui vai me mostrar como que deve interagir, qual é o histórico do município. No caso aqui a gente está vendo a cultura de soja. Agora, como que eu fiz aquele outro fundo, né? Eu inseri uma forma. Então, isso aqui é uma forma, basicamente. Assim como num PowerPoint, eu coloco ela para recuar, envio ela para trás. E aqui eu edito os componentes da forma, né? Então, se eu quero que ela tenha transparência, se eu quero uma cor diferente, posso mudar aqui do jeito que eu quiser.
e aqui parece que ele está por cima, mas se eu clicar embaixo aqui, ele vai me mostrar aqui da forma que eu quero. Mesma coisa aqui, posso colocar um fundo branco no meu gráfico, para deixar ele mais bonito, ou mais destacado. Você pode personalizar aqui de várias formas a sua visualização. Os indicadores também, os KPIs. Cada gráfico desse aqui você consegue personalizar da forma que você quiser. Então aqui 9 milhões para essa seleção. Nesse caso a gente está vendo Mato Grosso, 2017 soja. Se eu selecionar, filtrar o ano de 2011, a gente vai estar vendo aqui 6. Na verdade é 6,5, né? Mas ele está arredondando aqui o número. Mas então é isso, pessoal. Basicamente aqui eu vou deixar o arquivo que está mais bem formatado para vocês. E vou deixar também o curso aí embaixo para quem tiver interesse. Como eu disse, é uma ferramenta muito bacana que faz uma diferença muito grande se você trabalha com dados para compartilhar relatórios, para imprimir e automatizar suas tarefas. Tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo e deem sugestões aí no canal, comentem, compartilhem e é isso aí. Um abraço e até mais.